Illustrator ou Photoshop? Em qual dos dois você deve criar e finalizar um logo? Qual dos dois é melhor para ilustrar? Em qual dos dois você pode tratar fotos? No vídeo de hoje a gente vai responder essas e outras perguntas, diferenciando os dois titãs da Adobe. Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal onde você aprende sem sofrer, o Vetoriza Aí. Eu sou a Gabi Ferraz e antes da gente falar do nosso assunto de hoje, eu te convido a se inscrever no canal, você, pessoa que nos acompanha, mas nunca lembrou de se inscrever, e deixa o seu like, assim você tá falando pro YouTube que esse vídeo é importante e ajuda a gente a chegar em quem ainda não conhece o nosso canal. Bom, o vídeo de hoje foi motivado por uma postagem que eu fiz lá no Instagram do Vetoriza Aí. Inclusive, se você não segue a gente por lá, você tá perdendo muita coisa, então já segue aqui. O nosso arroba tá aqui na tela, onde a gente publicou um meme falando de gente que finaliza logo no Photoshop. E aí isso gerou uma discussão muito legal lá nos comentários do Instagram, de algumas pessoas falando que preferiam fazer no Photoshop, outras dizendo que não largavam seus vetores. Pois bem, certos projetos não são uma questão de escolha. E existe sim um programa que é muito mais adequado do que o outro para fazer certo tipo de tarefa. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu vou diferenciar para você o Illustrator do Photoshop e te dar o caminho das pedras para o que você pode fazer melhor em um e o que você pode fazer melhor no outro. Bom, para começo de conversa, Photoshop é bitmap e Illustrator é vetor. Embora o Photoshop tenha funcionalidades de vetor e o AI tenha funcionalidades bitmap e efeitos de base raster, como é o exemplo da sombra, essa diferença entre um e outro é fundamental. E é justamente essa diferença que vai determinar para qual tipo de trabalho cada um deles vai te servir melhor. Vamos começar falando do ponto de interseção dos dois, que é o que eles dois fazem bem, que é te permitir desenhar. No Photoshop você pode ter uma experiência muito próxima do desenho analógico, tanto para você desenhar, porque ele vai ter vários brushes aqui, quanto para pintar, porque pela mesma razão ele vai ter vários brushes aqui que vão inclusive simular as mídias físicas, como aquarela, por exemplo. A Adobe tem um software de pintura que foi lançado há pouco tempo, que é o Adobe Fresco, mas o Photoshop ainda é pedida de muitos artistas para desenhar ou para colorir. O Illustrator também é uma ferramenta de desenho, afinal de contas, ele não tem esse nome à toa, ele foi criado para servir como uma ferramenta de desenho vetorial. Ele inclusive é a plataforma preferida de artistas super renomados que eu adoro, como Arthur Despin e a Malika Favre. Só que como ele é uma plataforma vetorial, a lógica de desenho dele vai ser totalmente diferente da lógica de desenho do Photoshop. Os dois também possuem alguns efeitos e ferramentas compartilhados, como a infame Pen Tool, o painel de camadas, que vai estar presente aqui no Photoshop e no Illustrator, com algumas poucas diferenças, e também a organização do espaço, onde a gente tem aqui a sequência dos painéis à direita e a barra de ferramentas à esquerda. Esses são os principais pontos de semelhança. Agora vamos falar para que cada um é ideal. No caso do Photoshop, ele é ideal para manipulações de modo geral, como por exemplo você retirar o fundo de uma imagem, para você tratar ou manipular uma imagem, como por exemplo se você quiser esconder uma espinha, uma manchinha, ou até se você quiser recriar totalmente um cenário, você pode fazer isso com muita eficiência no Photoshop, assim como você pode também remover elementos grandes da sua foto. Aliás, o Photoshop vem se tornando cada vez mais poderoso na manipulação de imagens, graças ao Adobe Sensei, que é a tecnologia de inteligência artificial da Adobe. Já o Illustrator tem bem poucas, praticamente nenhuma ferramenta de manipulação de fotos, mas recentemente eles criaram esse recurso de cortar imagem, que é uma espécie de crop que você pode fazer numa foto, mas isso daqui tem pouca diferença em relação à funcionalidade de Clipping Mask que já existia. Além disso, o Photoshop tem uma linha do tempo que você pode acessar pelo menu de janela, por onde você pode criar GIFs animados, e também mais recentemente o Photoshop está oferecendo a opção de você exportar esses GIFs como vídeo, então ele realmente está muito poderoso nesse sentido. E bom, se o Photoshop vai ser a sua ferramenta para tratar e manipular imagens, o Illustrator vai ser o programa que vai te ajudar a criar peças gráficas, sejam elas digitais,
para a internet, como banners para as redes sociais, ou peças impressas, como flyers, folders e cartazes. E por ter o recurso de múltiplas pranchetas e também por ter uma parte tipográfica muito completa, você pode até se arriscar a criar uma brochurinha simples que vá até umas 12 páginas, por exemplo. Mais do que isso, é melhor você correr para o InDesign. Aliás, se você quiser saber a diferença entre o Illustrator e o InDesign, tem um vídeo aqui comparando os dois. Por uma questão de costume, muita gente defende o uso do Photoshop para montar layout. Mas apesar disso ser possível, você pode abrir o Photoshop e criar um folder, por exemplo, isso não é nada recomendável. Você lembra da diferença fundamental do Photoshop ser bitmap e do Illustrator ser vetor? Justamente por isso, as peças gráficas que tenham texto, quando são exportadas a partir do Photoshop, perdem nitidez. Isso vai acontecer sempre, mesmo que você exporte em PDF. No Illustrator, isso nunca vai acontecer, afinal de contas, aqui o texto sempre vai preservar as suas capacidades e qualidades de vetor. Mesmo se você transformar um texto em curvas, ele vai permanecer como vetor quando for exportado, e por essa razão ele vai ser sempre mais nítido no Illustrator do que no Photoshop. E tem alguma coisa que seja proibitiva para você fazer no Photoshop? Existe sim, e são os projetos de logo. Ao exportar os arquivos finais de logo de um projeto, você necessariamente precisa entregar versões vetoriais para o seu cliente poder redimensionar sem perder a qualidade. E isso não é possível de ser feito no Photoshop, adivinha por quê? Porque essa é uma limitação dos arquivos bitmap. Você tem um limite de redimensionamento até que você comece a perder qualidade. Então, deixa o Photoshop para você montar aquele mockup bem bonito para convencer o seu cliente, vender o seu projeto e leva para finalizar no Illustrator. Se você gostou, você já sabe o que você tem que fazer. Compartilhar esse vídeo com alguém que também possa curtir esse conteúdo, dar o seu joinha e deixar o seu comentário com a sua sugestão de vídeo ou tutorial. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até a próxima. Tchau!